Olá, gente, novamente aqui, a K2 Educação Corporativa, no Galpão Tecnológico, né, de Maricá, junto com parceria com a Codemar, trazemos uma pessoa mais que especial, dona das letras, palavras, frases de encantamento, que vai encantar você. Me encantou? Vai encantar você. Hoje eu trago especialmente, né, dona desses filhotes, dessas obras maravilhosas, Flávia Joss. Ai, que alegria estar aqui. Obrigada, um prazer e uma honra estar aqui. Eu que agradeço muito a sua presença. Sei que eu já fiquei encantada com os seus filhos, porque é um filho, né? Cada livro é um filho. Eu estou bem produtiva, né? Bastante filho, né? E a gente vai trocando, vai conversando, você vai falar de cada um deles, para que as pessoas possam te conhecer mais e mais, né? O público possa, né, entrar nas suas redes sociais, falar com você, fazer uma conexão, né? Como a gente vai passar esses minutos, vão passar super rápido, todo mundo sabe, passa muito rápido. E aí, Flavinha, né, é importante que você saiba que a gente trabalha com blocos, cada bloco com suas respectivas, né, perguntas, e aí a gente vai fazendo uma troca, e é um papo, né, um papo muito bacana, em que a gente leve inspiração, conhecimento, principalmente de algo que é tão bacana, tão, né, no imaginário, que são os livros, né, que abrem portas, que nos contam, né, histórias tão bacanas assim. Então, nesse primeiro, né, nesse bloco, conhecendo a Flávia. E aí eu fui, obviamente, lá no seu Instagram, deslocamento e voo, acalanto em Lá menor, canções para desviver, desalinho, ensaios poéticos, histórias e memórias. E já siga @flaviasjoss2_, né? Isso. Me fala sobre essa abertura aqui no seu Instagram. Então, essa a bio, né? Antigamente, meu Instagram era assim, Flávia. E aí eu comecei a lidar com a escrita e falei, bom, tem que botar ali, né? Botar a minha cara, para o pessoal ver, saber o que eu faço. E aí eu fui ajustando a bio. E é engraçado, porque eu botava assim, professora e escritora só. Porque ainda não tinha publicação, né? E evolução. Aí foi. Aí Flávia Joss, professora, escritora. Aí os links, eu comecei a escrever para alguns jornais, revistas, eu botava os links ali. Aí depois veio a primeira publicação. Aí você, que é esse aqui. Qual foi? Esse aqui, Histórias e Memórias, o livro de crônicas. Esse aqui, gente, ó, Histórias. Em plena pandemia nasce esse livro. Em memória, lindo, né? Borboleta, nossa. Esse livro é um livro de crônicas, e aí foi quando eu tive, eu dizer, coragem. Porque hoje eu sei que escritor é quem escreve, não é quem tem livro publicado, não. Mas naquela época, né, quando a gente está se aventurando pelo espaço da escrita, você fica muito... Você não, eu, né? Eu ficava muito no que os outros iam achar. Será que alguém vai achar que eu sou uma escritora? Que eu não tenho livro publicado, né? E aí, vamos dizer que esse livro, ele me deu, assim, pra mim, o status, sabe? Pra mim. Depois eu falei, que bobeira, né? Eu já escrevi, então eu já era uma escritora, só que não tinha publicação. E aí, esse livro é um livro de crônicas, e como o nome diz, são histórias e memórias do período que eu trabalhei como professora. Trabalhei 31 anos como professora, e eu lanço esse livro quando eu estou com 26 anos de magistério. Então, estava naquela fase, né, bodas de prata do magistério. Eu aprendi muito mais do que eu ensinei, tenho certeza disso. E eu quis contar essas histórias. E antes de entrar a pandemia, eu fui deitar um dia e fiquei lembrando de algumas histórias. Eu falei, nossa, isso dá um livro, hein? Isso dá um livro. Isso dá um livro. E aí eu fui escrever, mas assim, eu pensei nisso, mas esse processo não foi uma coisa rápida. Eu fui escrevendo uma, outra, fui lembrando das histórias antigas, as histórias que estavam acontecendo naquele período, isso era o ano de 2019. E aí entra a pandemia, e aí eu passo a escrever direto, né? Quando foi em maio de 2020, eu tinha essa quantidade de crônicas que está aí no livro. E aí eu falo, vou fazer o que com isso, né?
Aí comecei a mostrar para algumas pessoas com muita vergonha, com muita timidez. Mostrar para algumas pessoas, ai, que legal, nossa, que bacana. O que você acha? Com aquele medinho, um frio na barriga lá no fundo. Mas eu recebia bons feedbacks, né? E aí, uma amiga minha que eu conheci antes da pandemia, ela trabalhava com uma editora, e ela falou assim pra mim, e a gente frequentava um sarau antes da pandemia, e eu comecei a levar algumas coisinhas que eu tinha escrito. E na pandemia ela falou, você tá escrevendo? Eu falei, tô. Tem algum material? Eu falei, eu escrevi algumas crônicas, eu acho que, né, não sei, talvez possa virar um livro, né? Quem sabe? Aí ela manda pra mim, aí eu mandei. Aí passaram assim uns 15 dias. Eu lembro que eu tava lavando a varanda assim, da minha casa. Eu falei, poxa, acho que eu vou dar uma ligadinha pra ela, né? Não custa nada, né? Quando eu acabei, que fui pegar o celular, tinha um recado dela pra mim. Eu falei, caramba. Aí ela falou assim, então, mandei lá pra editora, eles gostaram, eles querem publicar seu livro. E eu fiquei tão boba. Quando a gente não sabe dos processos, a gente fica boba. Depois falei, ai meu Deus. E fiquei toda animada, toda feliz. Aí falei, falando para as pessoas assim, mais próximas, né? Ela falou, organiza do jeito que você quer e manda. Aí eu fiquei, como é que eu vou montar esse livro? Sem nenhuma tutoria, sem nenhuma mentoria, sem nenhum conhecimento, foi tudo muito intuitivo. E aí um amigo meu, que trabalhou também comigo numa escola, falou assim, Flávia, monta as histórias, isso foi uma ideia dele. Não na ordem que você escreveu, mas na ordem que elas aconteceram. Que aí as pessoas que leem vão ter uma ideia de como você amadureceu no processo. Eu vou fazer isso. Eu não tinha a menor noção, sabe? Aí eu fiz. Peguei, né, desde lá das primeiras histórias mais marcantes, quando eu comecei lá em 1994, até as histórias que me ocorreram até 2019, né? Que em 2020 a gente estava online por conta da pandemia, então já não estava mais com aquele contato da aluno, então foi só escrevendo as coisas que eu lembrava, as coisas que aconteciam, que estava registrado só na minha memória. E a segunda parte do livro foram um texto da pandemia, né? Ficar trancada dentro de casa, que eu achei que ia ser 15 dias, férias, e, né, enfim. 2 anos. E aí, como eu percebi coisas que eu não percebia. Eu não sabia nem que o meu vizinho tinha 2 cachorros que latiam o dia inteiro, porque eu não ficava em casa, né? Então eu fui percebendo as coisas bobas, sabe, do cotidiano, que a gente não percebe porque a gente não tá ali naquele espaço. Então a pandemia me fez olhar para essas coisas que eram tão simples, que estavam ali do meu lado, né? Curtir um aniversário, só eu, meu marido e meus filhos, porque a gente não podia receber ninguém. E coisas que me fizeram enxergar e ver valor em coisas que talvez passassem despercebidos em outro momento. Então, é um livro que eu tenho muito carinho por ele, porque ele abriu, assim, as portas da minha vida enquanto escritora e da minha percepção, né? De como é que a gente percebe o mundo, como é que a gente coloca essa percepção em forma de texto literário, né? Então, já começamos aí. Ai, meu Deus! 2 fotos, que eu costumo perguntar, né? O que representam essas fotos? Fala primeiro da minha filha, né? A minha filha fez 15 anos esse ano, e isso aqui a gente foi um ensaio externo que nós fizemos com ela. E foi um período de preparação, de muita emoção. Minha filha dança. Então, viver isso com ela, vivenciar a construção de uma festa que ela queria tanto. E eu não queria fazer a festa, eu queria oferecer outras coisas. Ela, não, eu quero uma festa. Eu falei, isso é importante para ela. Então, vamos sonhar juntos, né? Então, sonhamos essa festa, esse ensaio. E foi assim, a minha caçulinha, né? É um dos meus amores, é a minha caçula. Uma artista também, ela dança, viajou para Joinville para dançar, vai viajar de novo para São Paulo em outubro. Então, nossa, eu até fiquei emocionada olhando essa foto. Assim. É linda ela. E? Isso aí, eu compartilhando literatura, que é uma das coisas que eu mais amo fazer. O livro tá aí. Que é esse aqui, pode pegar aqui? Pode, esse livro aqui, né? Uma mulher cabe no poema, esse aqui você tem, né? Esse foi uma plaquete que eu lancei no início desse ano, em abril, eu fiz o lançamento dela como escritora independente, fiz todo ele sozinha. E eu estava testando, isso aí foi no sarau que eu fui, e eu ainda não tinha feito a leitura desse texto num sarau fora do lançamento. Então, o pessoal gostou demais, foi muito bacana. Eu acho que ter a oportunidade de compartilhar a literatura com as pessoas, sabe? De ouvir as pessoas
ouvir as pessoas se emocionarem com o que eu escrevo. Gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. E aí, veio uma pergunta. Plaquete. Sim, a plaquete, isso aqui, Que né? é? A plaquete é um livreto, na verdade, né? É esse aqui. Tem esse formato. Você tem dois. Eu tenho dois. Esse aqui foi o primeiro. A gente tem o deslocamento e pouso. E nós temos... E Uma Mulher Cabe no Poema. Uma Mulher Cabe no Poema. É um livreto. É um livreto que a gente chama de plaquete. Na verdade, assim, a plaquete ela teria que ser toda artesanal. A minha não é, né? Então, porque eu não tenho habilidades para isso. Mas ele é fininho, né? Ele é com grampo canoa, toda curtinha, ela é toda registrada normal, como um livro normal. Só que eu fiz eu fiz um compilado de poemas curtos, de poemas pequenos, na primeira. Na segunda, esse é o primeiro. o Deslocamento e Pouso é o primeiro. Isso, tá. E A Mulher Cabe no Poema. Então, esse aqui eu estava fazendo um curso e eu estava fazendo uma leitura do livro A Viagem Inútil, um livro da Camila Souza Vilhada, que é uma escritora trans argentina. E aí a proposta era a gente escrever atravessada por essa leitura, em simultaneidade com essa leitura. E aí eu achei muito bonita essa proposta. O que da Camila, então, nesse livro ela conta de como o processo de leitura, escrita e o processo da transição para a mulher trans. E aí, eu não sou uma mulher trans, mas eu também tive um processo de me tornar escritora. Então, o que dela tem a ver comigo, o que não tem? Então, era escrever sobre isso, né? E aí, todos os poemas acabaram virando uma reflexão sobre o meu processo de escrita, atravessado por essa leitura. E eu tinha colocado o título, depois eu falei, senão está parecendo um poema único. Então, eu retirei todos os títulos e ficaram vários sons de poemas bem curtos. E que eu tenho um carinho muito especial por ela, porque assim, eu fiz ela toda sozinha, eu escolhi o que eu queria colocar, eu construí os 30 poemas Tem 30 poemas curtinhos aqui. Uma Mulher Cabe no Poema, eu faço uma mentoria com uma escritora chamada Mel Renault já há um tempo. Esse livro eu fiz na mentoria com ela, o Acalantam Lá Menor também, e esse aqui na curadoria. E aí, a gente estava escrevendo um texto e ela falou assim, Flávia, vai abrir um concurso para poesia, você não quer colocar um poema? Eu falei assim, mas eu não tenho nada novo, não tenho nada assim, né, para fazer um livro cheio. Ela, poxa, você está escrevendo sobre o feminino, por que você não pega assim, dialoga com um poema que você goste e faz um livro? Aí eu me abriu, falei, tá, vou fazer. E eu tenho uma paixão por Ferreira Goulart. E aí é um texto, né? O Preço do Feijão não cabe no poema, né? Não há vagas, é um texto que me atravessa muito. Um texto que, enquanto eu dei aula, eu trabalhei muito com ele, fiz muitos projetos, porque sempre funciona com aluno. E aí eu falei, vou trazer essa pergunta aqui para o feminino. Uma mulher cabe no poema? E aí eu fui trabalhando com as mulheridades. Né? A mulher preta, a mulher trans, a mulher indígena, uma construção, a mulher ribeirinha, a mulher nordestina, né? Enfim, e uma série de reflexões sobre essas mulheridades apagadas, né? A mulher velha, a mulher com Alzheimer, a mulher louca. O que é uma mulher louca? Né? A mulher suicida. Né? A gente tem um monte de poeta, de escritora, de artista que se suicidou. Então, eu comecei a pensar, e eu estava estudando na época Insólito, estava lendo muitas escritoras latino-americanas que falam muito sobre essa questão, né, de gênero, de feminicídio. Aí eu estava assim, né? Cheia. Então, se está cheia, vamos transbordar, né? E aí surgiu, então eu escrevi ele relativamente rápido, era um livro, mandei para o concurso, não ganhei o concurso, ficou lá dentro da aprovação, mas não ganhei. Aí eu segurei ele, falei, depois eu boto ele para rolo. E aí, uma amiga minha falou assim, Flávia, só que eu comecei a trabalhar texto na escola, texto dele. Por isso os contatos, né, Flavinha? Os contatos são importantes. São. E aí ela falou assim pra mim, Flávia, deixa eu trabalhar com aquele texto da Mulher Cabe no Poema na outra escola que eu trabalho, que a gente já trabalha juntos na escola que eu trabalhava. Pode. Ela, aí a gente faz uma roda de conversa, você vai lá e leva o livro. Aí eu não tenho livro publicado. Aí ela me deu esse... Eu falei, quê? Não tenho, mas eu vou ter. E aí eu fui fazer a plaquete. Aí, em um mês eu fiz a plaquete, porque o material estava pronto. Eu só retirei, porque o livro era mais denso, né? Então, retirei algumas partes,
para ele ficar num formato que coubesse na plaquete. E aí surgiu a plaquete, a mulher cabe no poema. Assim, só. Que na verdade não é assim, né? O formato físico, né? Mas assim, o livro estava pronto. Beleza. Então vamos embora. 2 outros, né? Esse aqui, que é importante, né? Tem o trabalho que nos sábados agora, né? Gente, está sendo uma delícia, né? Está sendo né? muito legal. E a gente tem o último dia, né? No sábado. E depois vai gerar aí um texto para ser publicado. Isso é muito legal. Estaremos juntas. Estaremos juntas, se Deus quiser. Então, Flavinha foi selecionada para esse trabalho. Aí você vai contar, né? Sobre essa e essa aqui. Depois tem questão de colocar pré-venda. Isso é importante. Esse é importante. Então, primeiro, assim, fazer parte do coletivo, né? Tô com a blusinha aqui bonitinha. Escritoras Vivas. Na entrevista que eu dei pro Rômulo, ele me perguntou isso, como é que é? Eu falei, gente, é muito bom você ter um grupo de mulheres que podem falar, que podem escrever, que podem dialogar, que podem trocar, né? No primeiro dia da oficina, eu fiquei muito emocionada. Eu até sentei do seu lado, né? E as pessoas começaram a falar, a contar dos processos dela, assim, de vida, meio tipo, parece me sentir na terapia em grupo. Eu falei, caramba, como é que as pessoas se abrem porque elas estão se sentindo confortáveis, à vontade. Porque é um ambiente seguro. Né? Vai ter então, assim, questionamento. Estar num espaço seguro para compartilhar literatura, onde as pessoas se admiram. Gente, isso é incrível, né? Primeiro ponto. Essa foto foi do sarau que fizemos em janeiro, se não me engano, para comemorar o coletivo, se não me engano. E aí tô com esse livrinho, que é o Acalanta em Lá Menor, que foi o meu primeiro livro de contos. Que é esse aqui. Esse aqui. Foi lançado em 2023, é um livro de contos. E é um livro, assim, muito importante, porque é onde eu assumo, assim, uma voz da questão da negritude, né? A Camila Pitanga caiu na boca do povo aí com a questão, né, quando ela foi na entrevista com o Mano Brown, e ele perguntou se podia chamar ela de mulata, ela falou que não, que ela era uma mulher negra. E aí vou trazer isso para a nossa conversa no sentido de que eu me descobri uma mulher negra muito tarde, né? Eu sou uma mulher de pele clara, eu sou filha de um homem preto e uma mãe branca. E aí, durante muito tempo, né, na minha vida, essas questões, assim, eu percebi algumas coisas, mas quando você é criança, você não tem esse feeling, né? Sim. E aí, né, a implicância com o meu cabelo, né, essa cor, né, encardida, né, não era branca, também não era... A minha irmã, ela tem a pele mais morena, então ela ficou mais morena, e eu fiquei nessa cor pálida. Então, tudo isso é que me deixava meio enjoada, mas eu não era criança. E você vai crescendo, vai estudando. E quando eu já estou adulta, gente, até, né, nunca é tarde pra gente se descobrir e pensar sobre isso, gente. Então, eu deixo esse recado aí. Eu comecei a fazer parte do projeto da consciência negra na escola que eu trabalhava. Eu já estava, assim, me envolvendo com a questão da negritude, estudando, lendo, né, muito, muito por minha conta, porque é um assunto que me interessava. Mas esse projeto me abriu, assim, os olhos de uma maneira de assumir isso, assim, cara, eu sou uma mulher negra. Eu sou uma mulher negra, né? Não existe esse meio termo, eu sou uma mulher negra. Então você vem reforçando a sua imagem, você fica mais forte. E o questionamento, não, mas você é negra, branca, com essa pele branca. Então, eu não conseguia assumir, e aí eu fui pensando, e aí anos e anos se passaram, né? E aí, quando em 2023 surge a ideia de escrever os contos, a Mel perguntou assim para mim, o que você quer escrever? Eu falei assim, eu queria falar, sei lá, da mulher negra. Mas eu falei isso meio tímida, sabe? É como se eu não tivesse ainda força para falar sobre isso. Ela falou, então vamos fazer. E aí, o que você quer escrever? Eu falei, você me dá um tempo para pensar. E aí eu vi que eu tinha história para contar. Não histórias que aconteceram comigo, Flávia, mas histórias histórias de mulheres negras que me atravessaram. Esse livro não é um livro de autoficção, não é a minha história. Mas são histórias que eu vi,
e ficcionalizei, todas com personagens mulheres pretas. Entendeu? Então foi assim, a minha coragem, vamos dizer assim, a minha coragem de abordar esse tema fazendo parte desse grupo identitário. As Entendeu? pessoas falam seu lugar de fala. Então, esse lugar de fala tem umas coisas assim, né? Porque, né? Mas quando a gente pensa, né, nas questões de negritude, eu não sou uma mulher de pele retinta, então, sim, eu não vou sofrer um preconceito que a minha amiga de pele retinta vai sofrer. Sim. Mas ser negro também é um ato político. Então, quando eu penso nisso, eu posso lutar por isso. Né? Eu dei aula na periferia a minha vida inteira, eu moro na periferia, eu moro numa comunidade. Então, as mulheres que estão ali são pessoas pretas, são pessoas negras, são pessoas que carregam uma história, e muitas histórias de dor. Né? Agora, de um tempo para cá, a gente tem visto muitas histórias lindas, né? Porque parecia antigamente que o povo preto só tinha história de dor, mas não, o povo preto tem história de esperança, tem história de amor, tem histórias incríveis, sucesso, né? Então, é tão bom você poder falar de tudo isso. Não é uma coisa só. Então, eu fico feliz de poder ter tido a coragem de escrever esse livro. Então, o primeiro foi esse, desse aqui foi para aquele, ou desse foi para esse? Não, desse aqui foi para aquele lá. Para aquele lá. Quanto tempo de um para o outro? Esse aqui foi em 2021, em janeiro de 2021, na pandemia, eu faço o lançamento dele online. Online. Histórias e memórias. Isso. Né? Aí, quando em setembro de 2022, eu publico aquele ali. Que é? O Desalinho, o primeiro livro de poemas que eu publiquei, Ensaios Poéticos. Isso. Foi o primeiro que eu publiquei. Esse é o primeiro? Primeiro de poemas. Então, o primeiro, ele foi o segundo livro. Tá? Ok. Aí depois os outros... Aí, passado esses dois, 2023, eu publico esse aqui em abril e esse aqui em novembro. Mesmo ano. 2024, no finalzinho, eu testei, né? Publiquei o Deslocamento e Pouso. Em abril desse ano, eu publico Uma Mulher Cabe no Poema. E agora, né, em pré-venda, eu tô com o meu primeiro romance. Um romance, né, que conta a história da Dora, que também é uma protagonista negra. Ai, que também eu vou contar pra eles. Tempestade me tirou pra dançar. A Tempestade me tirou pra dançar é o meu primeiro romance. E aí, eu fiz a graça, vamos dizer assim. Deixa eu pegar aqui. Mostra o seu livro. Mostra o seu filho. Esse aqui é o meu novo filho, gente. Ó. E ele é um romance, só que ele é um romance escrito em versos. Né? A poeta que habita em mim me fez escrever essa história em versos. Me desafiou. Né? E o que esse texto narra? Ele narra a história de Dora, uma protagonista negra, uma menina de 17 anos, que acaba engravidando. E ela é colocada para fora de casa. Só que ela tem um sonho. E ela vai percorrer, né, essa história lutando com a bruta realidade, mas em busca do sonho. Eu não vou contar o final, não vocês vão comprar o livro para saber, né? Então, é uma história assim emocionante. Foi uma história que eu parei várias vezes. Você passa em algum local específico? Na verdade, eu não coloquei... A primeira parte da história, ela se passa numa cidade que eu não nomeei, mas depois Dora vem para o Rio de Janeiro, para a zona sul do Rio de Janeiro. Dora vem para a capital, e é ali que ela passa de tudo para poder, né? Nessa realidade, nesse sonho, essa realidade, esse sonho. Então, é um livro que eu vou falar de escolhas, de violência, de maternidade, de olhar para si, de receber, né, de alguém ter empatia por você, né, de amor. É um livro que fala de esperança também, de amor. Gente, A Tempestade me tirou para dançar. Pré-venda já está onde vocês podem. Aqui, ó. Peraí, deixa eu já só modificar aqui. Isso, lá no site da editora Patuá. Até amanhã, a pré-venda é até amanhã.
Quem é de São Gonçalo, Niterói, adjacências e vai ao lançamento, pode comprar comigo lá no dia do sábado que vem, dia 6. Pode comprar comigo lá na hora. Quem é de outros estados, de cidades mais longe, né, que não tem oportunidade de ir ao lançamento, faz a compra lá na Editora Patois. Eu tenho colocado nos stories, mas lá no site da Editora Patois você entra, é facílimo de acessar e de comprar. E tá bonito, gente. No Instagram, @Flavias Isso. Jossi, com 2 S, 2, _. Agora, o lançamento vai ser onde, Flavinha? Vai ser no Vírgula. No Vírgula, no Antigo Empório Vírgula. Isso, Antigo Empório Vírgula, ainda não me acostumei a falar vírgula direito. Maravilhoso. Né? Na entrada do Boa Sul, Rua Carlos Janelli, 235, sábado que vem, dia 6, às 18 horas. Isso. Com participação do coletivo Escritoras Vivas, claro. Do coletivo, bem com força. E aí nós temos um bloco, Inspiradora. Flavinha, para quem ainda não te conhece, quem é você, né? E você já está falando da sua história, mas quem é a Flávia? A Flávia, eu vou começar pelo modo tradicional. A Flávia foi uma menina que viveu lá no Salgueiro, na comunidade do Salgueiro, boa parte da minha vida. E tinha o sonho de entrar numa universidade pública, de ser uma professora. E a Flávia foi realizando esses sonhos, né? Eu fiz o curso normal, eu me tornei professora, depois eu entrei na universidade, na UF, e construí a minha vida ali no magistério, né? Até o ano passado, até na verdade até esse ano, né? Eu me aposentei no meio desse ano, mas eu já estava de licença. Então eu construí uma carreira no magistério. O magistério me ensinou muito. E eu acredito que muito do que eu faço na literatura tem uma raiz ali, porque a gente é atravessado por tudo que passa. Então, a minha carreira de professora no magistério, assim, ela foi algo que me ensinou muito, que eu levo assim, com muito carinho. A Flávia é mãe, a Flávia é avó. A Flávia é avó. Né? A Flávia é uma sonhadora. Eu digo que eu sou uma realista sonhadora. Porque eu tenho muita consciência, tenho muito pé no chão de algumas coisas. Mas sonhar, gente, quem não sonha já morreu, eu tô viva. Então eu sonho. Não custa. Né? Os sonhos não envelhecem. Eu digo que eu vou tatuar essa frase ainda, porque é a realidade. Eu não tinha um sonho de ser uma escritora quando eu era uma criança. Era uma realidade muito distante da que eu vivia. Apesar de ter um avô que era um poeta leigo. Mas a minha casa não era uma casa de livros, sabe? Eu pegava livro na escola para ler, na biblioteca da escola, enfim, né? Essa era a minha realidade. Então, não pensava nisso, eu fui professora e tal, fazer outras coisas. E apesar de escrever, adorava escrever cartas, de ter livro de poema, de ter diário, eu fui uma escritora durante a minha vida. Só que não era um sonho assim, eu vou publicar um livro, isso não existia. Né? Essa vontade vem quando eu já estou muito adulta, porque eu publiquei em 2021, né? Então eu já tinha mais de 40 anos. Mas são os desafios, né, que a vida vai colocando. E você ou encara ou vai se colocando na caixinha. É o encarar. E eu não tenho medo de encarar, não, tá encarado. Aqui, o que motivou a transformar suas experiências pessoais em literatura? Então, vamos pensar aqui, e talvez o livro que mais tenha a minha experiência pessoal em literatura seja esse aqui. Que aí é a minha história mesmo, ali enquanto professora, a minha história na minha casa, dentro da pandemia. Esse livro aqui, o primeiro conto, é a minha história. Desse não lugar, né? Dessa mulher que não sabe, que tem na verdade é uma menina que narra, acho que é a Flávia adolescente que narra esse conto, né? Desse não lugar, né? De ser preto, de ser branco, né? Então, se questionando, né? Exatamente. Então, assim, transformar isso em literatura, eu acho que sempre vai ter alguém que vai olhar e falar assim, nossa, eu também vivi isso aqui. E é verdade. Né? Então, você deixa de ser você ali, quando a pessoa lê, ela vai se apropriar daquele texto, ela vai se identificar, e o texto já não é mais seu. Né? Então, transformar esse material, né, em arte literária,
Cara, é você dar um pouco de você pro outro e deixar que o outro se veja em você. Ai, eu vou perguntar logo, uma curiosidade. Pergunte. Como é que é o teu processo de criação? Você é do tradicional? Sou do tradicional. Do caderno, sou raiz. Do computador? Não. Ou do... Coloco agora essa frase para depois eu criar algo? Isso depende muito, tá? Por exemplo, eu sou a pessoa do caderno. Eu também gosto muito. Eu tenho um monte de caderno, né? Cada livro desse eu tenho. Esse aqui não, mas assim, para esses outros livros eu tenho um caderno de poemas, não sei o que, estrutura, eu tenho. Escrevi, depois eu ia lá e ia digitando. Essa questão do celular, assim, eu li uma frase em algum lugar que me chamou a atenção. Se eu não estiver na minha casa, eu vou botar no celular. Sim, se não... E deixo lá e depois eu vejo. Mas se eu estiver em casa, eu vou escrever. Então eu gosto do caderno, gosto desse material, de olhar, de deixar o rastro. Então eu deixo, eu começo a fazer um texto, vou vendo. E esse aqui, chegou aqui, ó, é outra coisa já. Muito legal, né? Isso é muito legal. Então eu gosto desse tradicional. Eu escrevo quase que diariamente, né? Hoje eu ainda não escrevi, quase que diariamente. Tem sido uma constância escrever diariamente, mas às vezes a rotina dá uma apertada, aí eu brinco dizendo que se eu ficar 2 dias sem escrever, eu entro em crise de abstinência. Ai meu Deus, vou morrer. Eu entro em crise de abstinência. Então eu sou uma pessoa que escreve diariamente. Eu escrevo muito diariamente? Não. Tem dias que eu escrevo um poema desse tamanho. E o ambiente? É o quê? Você tem um local reservado? Eu escrevo no meu quarto. Meu quarto é grande, tem uma mesa grande, meus livros ficam uma bagunça ali, meus cadernos. Então é ali o meu espaço. Não gosto de escrever fora desse lugar, mas já escrevi, tá? Então, quando eu estava dando aula direto, às vezes a rotina ficava muito apertada. Eu levava meu caderninho na bolsa. Às vezes, no intervalo de uma aula para outra, às vezes, semana de prova, né? Era mais tranquilo. Então, eu levava porque eu tinha que otimizar o meu tempo, Sim. que eu não tinha. Hoje, eu estou em casa uma parte do dia. Então, fica mais tranquilo para mim. Né? Sentar, reservar, deixo todos os livros que eu estou lendo, eu leio muitas coisas ao mesmo tempo, eu deixo tudo ali pertinho de mim, né? Também tem uma forma, né, de, por exemplo, para escrever esse romance, eu li vários livros. Então, eu escolho uns que eu vou ler físico e uns que eu vou escutar, porque eu não consigo ler tantas coisas ao mesmo tempo, ler mesmo, né? Não teria que ficar 24 horas só lendo. Então, eu vou organizando meu tempo desse jeito também. Então, tem toda uma construção, né? Não só da escrita, mas do que eu estou lendo que vai me ajudar ou a compor essa personagem, ou a estruturar esse texto, ou é só uma história que não tem nada a ver, mas a estrutura é igual, ou é uma história que dialoga, mas que é outra estrutura. Então, eu fico fazendo essas leituras, porque eu preciso ler os meus pares, né? Quem está escrevendo junto comigo? Quem são essas pessoas que estão comigo? Então, eu tenho essa rotina, assim, um pouco organizada. Assim. Legal. Como foi o movimento que você percebeu que escrever seria mais do que uma paixão, mas também um caminho, assim, de... eu acho que eu só percebi isso lá para 2018. Caramba, pouco tempo, né? Porque assim, antes disso era tudo muito, né? Quando eu volto, eu fiquei muitos anos sem escrever nada. Muito envolvida com a rotina da vida. Trabalhando, sendo mãe, enfim. E lá para 2017, mais ou menos, 18, eu volto a escrever, não com regularidade. Escrevo uma outra coisa. Alguns textos desse livro aqui, do Desalinho, foram escritos nesse período. Alguns, né? Mas a coisa só funciona mesmo na pandemia, porque aí o tempo, né? O tempo. Então você está em casa. E eu tive tempo de ler tudo que eu tinha comprado e não tinha lido. Eu fiz um monte de curso. Online vou fazer. E eu fui me enchendo. E eu sou desse movimento, então eu ia escrevendo. Achei um curso, vou fazer, aí eu já ia estruturando uma coisinha ou outra. Hoje eu até vejo assim, que eu escrevi muita coisa que nem era assim, nossa, meu Deus, que coisa incrível. Mas não importa, a prova daquele momento, era o que eu tinha condições de fazer naquele momento. Então isso também é uma coisa importante. Às vezes a gente acha que a gente tem que ficar assim, muito bom para escrever. Não, você vai escrevendo.
E você olha e fala, nossa, olha aqui, eu escrevi isso aqui, hoje eu escrevi isso aqui, melhor. Mas eu já fui essa Flávia aqui. Você vê a evolução. Né? E essa evolução vem por quê? Porque você estuda, porque você treina. Escrita é treinamento também. Treinamento. É leitura. Treinamento. Né? Se você escreve um livro, depois nunca mais você lê nada, quando escrever, você vai se escrever igual o primeiro. Entendeu? Então, assim, é esse treinamento, né? Essa postura de estar sempre estudando, né? É isso que vai fazer o seu texto modificar. Então, acho que foi a partir desse momento que eu falo assim, nossa, é uma paixão, mas a gente pode pode compartilhar essa paixão de uma outra forma, né? E se você tivesse, né, que definir sua essência como escritora em uma palavra, qual seria e por quê? Eu tenho pensado muito na palavra escavação. Lembra do poema que a gente fez lá? Poema. Pois é. Para mim, escrever esse processo de escavar o tempo, a memória, me conhecer, sabe? Então, quando eu estou escavando essa Flávia, que esse processo de se conhecer, esse livro aqui, o primeiro, eu falo muito dessa relação da Flávia mulher com a Flávia escritora, porque essa Flávia escritora ela não existia, ela foi sendo construída. Então, como isso surge? De uma escavação, olhar para mim. Será que não já estava aí? Ah, sim, né? Eu que não sabia. Não, porque eu falei, lá atrás, né? Quando a gente olha lá atrás, lá, que eu já compartilhava meus cadernos de poema, minhas cartas com as minhas amigas. Eu adorava escrever cartão. Cartão também, cartão cheio de texto, assim. O diário, já tinha um rastro da escritora, já estava ali. Né? Pouquinho. Sementinha. Segundo bloco, desafios da escrita e empreender. A gente já está falando, né, dessa construção em relação a como você constrói, se tem ambiente, se não tem, se é mais caderno, né, se é mais digital. Quais os maiores desafios que você, como escritora, enfrenta hoje? Eu não sei se é um desafio assim, só meu, sabe? A gente acaba tendo um círculo de amigos escritores que vai se ampliando, né? E essa semana eu tenho pensado, acho que o lançamento vai ser para semana, eu vou ficando nervosa, vou pensando em várias coisas, né? A gente vive num país capitalista, e o capitalismo ele é selvagem, a gente sabe disso. E não tem como fazer qualquer coisa na arte se a gente não tem dinheiro. Então, eu acho que o desafio de muitos escritores, e que não deixa de ser o meu também, é essa questão financeira, sabe? A gente sabe, tem os editais, né? Mas a gente sabe também que é difícil conseguir edital. Sim. Editais, né? Assim, públicos, né? Tem as editoras que abrem chamadas. Esse aqui foi por chamado de editora. Esse aqui. Então, você não gasta no início, mas depois você acaba tendo que comprar o livro. Então, assim, você posterga um pouco esse gasto. Você consegue fazer o livro, né, sem tirar um centavo do bolso no primeiro momento. Mas lá na frente você vai tirar. Então, assim, essa questão financeira, ela é uma questão, assim, que me fere um pouco no sentido, não só de você investir o dinheiro no livro, mas também, por exemplo, tem várias agências de comunicação, né, que vão assim, agenciar os escritores. Aí eu fiz um orçamento, assim, vou ver, né? Eu fiquei até assim, deprimida. Eu falo, gente, como isso é desigual. Como eu, uma escritora, né, que estou fazendo um caminho, vou, não é concorrer a palavra correta, né, mas como é que eu vou estar num lugar que uma escritora famosa, que está agenciada numa grande editora, sabe? Isso é muito desigual. Então eu gostaria muito que o caminho da literatura fosse um caminho mais igualitário, né? A gente sabe que aí, né, os coletivos acabam abrindo um pouco essas oportunidades, né? Mas ainda é difícil, não é assim, é duro. E quando você faz um trabalho independente, você consegue, pelo menos, ver, eu vou fazer só tanto, porque eu só posso pagar tantos. Né? Então, você tem um investimento do início, mas depois tudo que entra é seu, o que não é o que acontece quando você publica por uma editora. Então, assim, é difícil. São desafios. Desafio. Como você equilibra,
né, o papel da escritora e o papel da empreendedora, porque agora você está percebendo um outro olhar, um outro lado, não é somente lançar, vem toda uma estrutura aí por trás desse lançamento. Né? Olha, eu digo que escrever não é fácil, não, mas é a parte mais fácil, menino. Não é fácil, mas é a parte mais fácil. E quando a gente pensa nas outras, eu falo, meu Deus, então, olha, até que escrever é fácil. É assim. É o mais fácil. É difícil, mas é o mais fácil. De todo o processo é o mais fácil. Porque assim. E aí eu tenho que pensar, né, nisso, né? Pensar no marketing para vender esse livro. Ontem eu estava lá em casa, chorei tudo, quebrando a cabeça, pensando, gente, precisa ter mais criatividade, como é que eu vou alcançar, né? E aí meu filho, calma, mãe. E aí a gente vai pensar, eu tenho que pensar nisso, porque na verdade sou eu mesmo que tenho que pensar. Né? Eu tenho que pensar em criar a história, fazer o livro, e depois eu tenho que pensar em vender esse material. Isso é o que me pega, sabe? Então, pensar em todo dia fazer um post, né, atraente. É um negócio, né? É um negócio. E é um produto, o livro é um produto, ele é arte e tal, não sei o quê, mas ele é um produto que precisa ser aguçar o desejo do outro. Olhe, a tempestade me tirou para dançar. O lançamento será no vírgula. Sábado. Dia 6, 18 horas. 18 horas. E lá é maravilhoso. Lá é maravilhoso. Eu adoro. Maravilhoso. Não esqueçam, bota na agenda. Qual foi a dificuldade mais marcante, Flavinha, que acabou se transformando em aprendizado na sua jornada? Olha, não sei se foi eu vou lembrar de uma. Eu lembrei. Estava pensando, quando eu estava lendo o roteiro, eu pensei assim: tem várias coisas que eu poderia falar aqui, mas eu queria compartilhar algo, porque, pelo menos no meio, né? Eu acho que todo artista gosta de ser elogiado. Sim. E aí, quando você recebe uma crítica, nem sempre você está pronto. E aí, quando eu escrevi o Acalanto, que é um livro que eu acho bonito, que é um livro que eu gosto muito, eu mandei para uma pessoa, né, para fazer uma resenha. Sim, conversei e tal, uma pessoa de fora, de outro estado. Ele falou, tá bom. Mas antes de postar, eu vou te mandar, porque se eu falar alguma coisa que você não gostou, eu vou ser bem sincera, não pode ser. E aí ele mandou, assim, foi muito louco, porque ele fez um monte de elogios, falou que os personagens eram bem construídos, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas que ele ficou esperando mais, que ele achou que os contos eram muito curtos, que os personagens eram tão profundos que poderiam dar um romance. Eu pensei, mas não é um romance, é um conto, né? Enfim. E aí no final, é um conto, não é um romance. E aí no final ele fala assim, se vocês me perguntam se eu indicaria esse livro, eu digo que ainda não. Mas mesmo assim eu deixei ele publicar. Olha, legal. Por quê? Porque a gente precisa aprender a lidar com a crítica. Sim. Eu não sou perfeita. Sou perfeita. E quem sabe, talvez eu não precisasse mais aprofundar mesmo, entendeu? É uma outra visão. É uma outra visão, então eu vou deixar eu poderia dizer várias coisas positivas, tá, que aconteceram, mas eu quero trazer isso porque pra gente poder baixar a nossa bola, sabe? A gente precisa ouvir. Porque as críticas virão. As críticas virão. E para receber elogio a gente está sempre preparado, óbvio. Mas para a crítica, nem sempre, né? Na maioria das vezes, não. E, Flávia, a literatura, ela é muitas das vezes sozinha, né? Ela é solitária. Então, sim e não. Por que eu digo isso? Conte sim ou não. Eu acho que o ato de escrever é solitário, mas a construção não é solitária. Não precisa ser. Não precisa ser. Não então, precisa ser. Eu falo que eu não ando sozinha. Então, ali na minha mesa, tenho as minhas companheiras de escrita ali na minha mesa, as pessoas com quem eu olho. Eu tenho os grupos com os quais eu faço parte, com quem eu compartilho. Eu tenho uma mentora que me orienta. Então, todo esse processo que me indica literaturas incríveis, todo esse processo, ele não é solitário. Mas quando eu sento para escrever, aí sou eu. Sou eu com meu caderno. Aí, o ato de escrever é solitário, mas o processo ele é em conjunto, eu acho. Não precisa ser sozinha, não preciso. O processo não ser sozinho.
Não precisa, eu acho que sozinha é doído, deve ser doído, né? Porque, bom, eu escrevi sozinha, assim, né? Esse aqui, que foi totalmente intuitivo. Mas não vou dizer que foi doído, porque foi tão intuitivo e eu queria tanto escrever isso tudo que eu escrevi, né? Mas quando você caminha, quando você vai fazer um curso, você tem alguém que te ajuda, que lê, que fala, não, isso aqui não tá bom, você pode mexer aqui. É outra coisa. É outra coisa. Então, e eu gosto desse convívio, entendeu? Eu gosto. Você cresce também. Eu gosto de que alguém leia e fale assim, olha, eu acho que essa palavra aqui não... E eu levo isso muito de boa, tá? Assim, eu levo isso muito de boa. E aí, às vezes, algumas pessoas, quando eu falo essas coisas, né? Já falam assim, você é muito exigente, quando eu leio, né? Eu falo, gente, é porque eu leio muitas coisas e a gente tem o direito de gostar ou não gostar. Sim. De achar algumas coisas que dialogam muito mais com o que eu escrevo, com o meu gosto pessoal, com a técnica, né? Porque a gente, quando é escritor, a gente já não olha mais só para o texto, a gente olha para a técnica que foi usada. Então, isso é outro mundo, para mim. Então, eu não consigo mais olhar um texto só assim, nossa, que texto emocionante. Não, eu olho para o texto emocionante, mas eu vou olhar tudo que está em volta. Perfeito. E aí, isso que está em volta não é tão bom? Legal, o texto é emocionante, mas faltou isso. Então, eu aponto essas coisas. Aí você fala assim, quero ver sua opinião. Que conselho você daria para os jovens escritores que pensam em desistir diante das dificuldades no mercado literário? Porque eles existem, né? Sim. Então, eu acho que desistir não é o caminho. E, na verdade, eu penso que quando você foi chamado para alguma coisa, você não desiste. Sim. No caso de publicar, talvez você até pense, vamos publicar, não dá muito trabalho esse negócio, não tem retorno financeiro, mas escrever você não vai desistir, porque são coisas diferentes, tá? Então, já me perguntaram isso. Já pensou em desistir? De publicar já, de escrever nunca. Porque são caminhos diferentes, né? Então, eu acho que eu vou escrever a minha vida inteira. Eu vou publicar a minha vida inteira? Não sei. Talvez. Entendeu? E para quem está começando agora, cara, diante dos desafios, ou você se coloca na frente dele e fala, vambora ver o que dá, ou você sente e chora. Eu não sou de sentar e chorar. Então, eu vou encarar o desafio. Mas cada um sabe, né, de como consegue fazer isso. E assim, estuda, não tenha pressa de publicar. Às vezes as pessoas têm tanta pressa. Eu tive pressa, sabe? Eu tive pressa, mas eu não tive orientação. Se eu tivesse a orientação que eu tenho hoje, eu não teria publicado, não naquele momento, esse livro. Então, se não tenha pressa, estuda, procure bons cursos, bons mentores. Eu acho que isso tudo faz diferença, sabe? Vamos para o próximo bloco, projetos e caminhos da escrita. Como você enxerga o papel hoje, né, do escritor na formação de novos leitores? Olha, isso é uma pergunta bem difícil, porque assim, a gente está vivendo, desde a pandemia, talvez até antes, né, esse boom de literatura na internet. Literatura na internet. Que eu tenho muitas críticas, tá? Mas assim, vou deixar a crítica para lá e vamos pensar aqui. Eu posso ter 1000 críticas, mas há uma acessibilidade. E se há uma acessibilidade, já está ganhando. E aí eu não vou questionar se a qualidade é boa, porque aí eu acho também que não é um papel nem do leitor, que aí vai funcionar na escola. Né? Então, meu aluno vai lá, ele acessa o Instagram e ele vê um monte de gente escrevendo um monte de coisa que, ok. Mas aí eu sou professora, então eu vou levar, legal, o Instagram, mas você conhece esse cara aqui? Aí você leva um livro bacana. Aí você traz outros caminhos, esses poetas aqui também tem Instagram. E eles também falam com vocês, vai lá. Eu fiz um trabalho com o Sérgio Vaz, com o texto do Sérgio Vaz, aí publiquei, marquei ele. Ele foi tão fofo, mandou um beijo para as crianças, não sei o quê. Então, assim... Isso estimula. Né? Então, assim, o papel do escritor vai ser sempre escrever. Agora, se outras instituições fizerem uma parceria, a gente vai ter uma projeção de força. Leitores que vai crescer, entendeu? Então, eu acho que falta isso, toda escola deveria ter um projeto de leitura, e não tem, entendeu? Quando você lê, abrem tantas
Tantos caminhos, Os né? caminhos, cara, assim, é uma vida que se abre. Você pode ser uma outra pessoa, entendeu? Então, Sua fala, sua escrita, tudo muda, a visão de mundo, tudo né? muda. Sua parte crítica. A literatura é transformadora, né? Olha, existe alguma obra sua que tenha marcado sua trajetória de uma forma especial? Eu acho que todas elas, assim, né? Você fala, você escolhe um. Essa aqui é a primeira. É a primeira, então ela marca, né? A partir do momento que as pessoas me veem como escritora, né? E aí, assim, eu tive muitos feedbacks incríveis desse livro. E é um livro, assim, que eu acho que ele tem algumas coisas. Eu falo assim, nossa, olha o que passou aqui, meu Deus. Né? Hoje eu falo isso, né? Mas, assim, eu tive muito. Foi um livro que eu vendi bem, porque é novidade, todo mundo quer comprar e tal, não sei o que, aquela coisa, assim. E eu tive, cara, assim, uma pessoa falou assim pra mim, é como se eu estivesse maratonando uma série da Netflix. Eu falei, que melhor elogio da vida, né? Então, bom, assim, é bom. Então, eu tive muitos feedbacks bons dele, assim. Não que eu não tivesse dos outros, só que ele foi o primeiro. Então, ele abriu, assim, né? Então, várias pessoas me leem hoje por causa dele, por causa desse livro, né? Então, é um livro especial. Esse outro também acho especial porque é o que eu falei, né? Que ele me coloca e me dá coragem para me posicionar enquanto uma mulher negra. Então, são livros muito, assim, que me marcaram, assim. Todos os outros eu amo, tá, gente? Mas esses dois têm esse papel, assim, né? De que forma seus livros conectam literatura, identidade e diversidade? A gente estava falando sobre isso, né? Então, por exemplo, quando eu falo Uma Mulher Cabe no Poema, o livro é cheio de diversidade. Cheio de diversidade, né? E hoje, acho que faltou. Se eu tivesse escrever, eu posso até reescrever esse livro, porque tem mais coisas para colocar, né? Então, uma mulher cega, uma mulher cadeirante, essas pessoas, elas são... Parece que elas não existem. As pessoas... Ninguém fala. Né? Então, assim, atrás essas pessoas existem. Elas cabem onde elas quiserem. Elas precisam caber, elas precisam falar, precisam ter voz, precisam ser ouvidas, elas precisam ter acessibilidade. Né? Então, quando a gente fala da mulher negra, já está mais. Assim, mas, né, uma mulher ribeirinha que está lá no norte do país, lá longe da gente, que as pessoas até esquecem que essa gente existe. Né? Como essas mulheres são importantes. Né? Umas não tem nem documento, gente. Né? Estão ali, porque o norte parece outro planeta, né? Muito diferente da gente aqui. Então, eu acho importante a literatura trazer, sabe? Esses que estão... Porque a gente mora no Rio, em São Paulo, Rio, então você está sempre ali vendo as mesmas coisas, né? E quando vem uma história lá, caramba, isso também é Brasil. Eu lembro de um poema do Mário de Andrade, que ele está em São Paulo, ele está escrevendo, ele lembra do cara que está lá cortando babaçu, fazendo não sei o que lá, ele fala, cara, esse cara é brasileiro que nem eu. É isso. Então, vamos trazer diversidade, porque essas pessoas são brasileiras, como eu, como você. E merecem trazer luz, né? A luz é o conhecimento, a lucidez, né? Qual a sua principal preocupação ao pensar em publicar novas obras? Então, eu vou te falar, eu tenho mais um romance prontinho. Nossa. Prontinho lá, assim, ó. Esperando. Não tenho pressa, mas tá pronto lá. E tô escrevendo outro. Então, legal, assim, então, eu acabo fazendo porque eu gosto. E o negócio já vai ali, né? Sou escritora, bem assim, sou escritora. É isso, gente. Olha, eu vou ficar escrevendo e aí, olha, já tem coisa para publicar. Né? O desafio vai ser sempre assim. Talvez eu pense no outro livro assim, será que eu vou mandar para a editora? Será que eu vou publicar? Esses desafios, essas coisas que eu fico pensando, né? Vou fazer independente? Como eu vou pensar? Nossa, um projeto gráfico, esse livro ele precisa de um projeto gráfico bem bacana. Então, essas coisas, mas assim, um desafio assim que me barre, não sei. Pensemos. Impacto e propósito. Qual a transformação que você busca gerar por meio de seus livros?
estava falando aqui, né? Literatura, ela é transformação. Então, quando alguém pegar esse livro, ler e falar assim para mim, eu descobri que a vida é feita de escolhas, mas que eu posso sonhar. Pronto. Já foi, entendeu? Então, assim, como que o leitor vai estar aberto para isso? Que ele vai receber o que ele está aberto para receber, né? Quando ele se dá numa leitura ali, mergulha, ele vai... aqui ele vai falar, caramba, né, que vida difícil, mas a gente tem esperança. Ainda existe gente boa no mundo, o mundo é ruim, mas tem gente boa. Então tem tanta coisa para a gente pensar e transformar, né? Eu quero ser a personagem do bem, eu quero ser a pessoa que vai estender a mão para outra, né? Então tem tanta coisa que pode ser transformada. Você acredita que o papel da escritora hoje vai além dos livros? Vai, porque assim, por exemplo, eu trabalho com roda de conversa também. E a roda de conversa, ela é muito além do livro. Nós fomos fazer uma roda de conversa na FLIR, foi muito legal, né? Falando sobre memória, corpo e escrita. E aí, as pessoas, elas interagiram, elas deram um retorno pra gente, as pessoas falaram, se colocaram. No final, as pessoas vinham abraçar e falar assim, ai, como é bom falar de literatura, seu olho brilha, não sei o quê. Mas ela estava muito mais impactada do que eu, sabe? Mas é bom, né? Isso é maravilhoso. Então, assim, ela não levou o meu livro, mas o que foi conversado ali passa pela literatura e marca a pessoa, então vai além. Então, se eu tiver uma oportunidade de fazer uma roda de conversa, eu vou estar sempre presente. Se pudesse deixar apenas uma mensagem para os seus leitores que estão começando a se conectar com a sua obra, qual seria? Eu acho que quando a gente busca um livro, a gente busca a gente mesmo. Então, a mensagem é que cada leitor se encontre dentro do que eu escrevo. Acho que é isso. Que leia e acha ali, sabe? Isso parece comigo. Isso. Sabe aquela coisa assim, caramba, não tem nada a ver comigo, mas é pra mim, sabe? Que a literatura, ela tem isso, né? Aconteceu uma coisa muito engraçada no passado, na minha sala de aula. Eu botei vários poemas nas mesas antes dos alunos entrarem. E pedi para eles entrarem, sentassem no lugar deles. E quem quisesse compartilhar o trechinho do poema que eu deixei na mesa, podia compartilhar. Aí várias pessoas quiseram, já estranhei, né? Aí uma menina, cheia de lágrimas, ela falou assim, eu não entendi nada, mas isso me tocou profundamente. Então, literatura vai além do entendimento, sabe? Se deixa experienciar com essa linguagem, com esse tema, porque aí a imaginação vai tudo. O sentimento também. Nossa, a gente está indo para o finalzinho. Futuro, inspiração ou inspirações. Quais são os próximos projetos como escritora e como empreendedora? Então vamos lá. Como escritora é isso, né? Eu estou sempre produzindo, então eu vou continuar produzindo, já tenho material pronto, estou produzindo mais, sem pressa de lançar, mas sempre em produção, né? Gosto de escrever poema, pretendo ainda lançar mais, ou talvez eu fique com as plaquetes lançando poesia, então são coisas que eu ainda estou pensando, né? Já entra na questão do empreendedorismo. Eu gosto de trabalhar com roda de leitura, roda de conversa. Então, inclusive dia 20 de setembro vai ter uma roda de conversa lá na Biblioteca Parque de Niterói. Eu e a Carla Pepe, a minha parceira, né? Nós vamos fazer Memória, Corpo e Escrita às 10 horas da manhã, dia 20 de setembro, lá na Biblioteca Parque de Niterói. Olha, gente, fica a dica, hein? Depois vai ter cardzinho para divulgar, mas já estou falando aqui em primeira mão. Então, isso também é muito bacana, né? Você poder trazer outras pessoas para a conversa e a partir da conversa a gente coloca a literatura. Por isso que eu digo que vai além, né? Vai além. Que tendências literárias ou sociais você acredita que vão moldar a produção cultural nos próximos anos? Na verdade, acho que já está moldando já, isso já está acontecendo. Então, a gente tem aí
as representatividades que estão muito fortes, todas elas. Mulheres escrevendo, não literatura feminina, mas mulheres escrevendo, vamos sempre pontuar isso, né, fazer essa diferença. Né? A gente teve durante muito tempo homens falando sobre mulheres, agora as mulheres falam sobre elas e sobre o que elas querem. Tá? Então, temas de maternidade, de loucura, de gênero e de tudo, de rotina, isso já está acontecendo. Então, eu não acho que vai modificar, eu acho que vai intensificar, exatamente. E quem são suas maiores inspirações na literatura? Então, vou falar de algumas. Então, vou falar primeiro assim, a minha musa. A minha musa é a Conceição Evaristo. Eu tenho uma musa. A Conceição é uma entidade, né? Eu sou muito apaixonada pela obra dela. Em 2023, lá na Flip, quando eu lancei um acalanto, eu dei um acalanto para ela e falei para ela: obrigada, porque se uma mulher como eu pode escrever, é por causa de uma mulher como você. Sabe? Então, fico até arrepiada quando eu lembro. Foi tão emocionante, assim, aquele dia. É isso. Então, a Conceição é uma mulher que precisa ser respeitada, que precisa ter a obra dela lida de verdade, que precisa ser recompensada pelo trabalho, pelo legado que essa mulher está deixando para as mulheres pretas desse Brasil. Para as mulheres primeiro, para as mulheres pretas, sabe? É isso. A gente fez tanto trabalho, né? Ela é maravilhosa. E eu tenho as pessoas de perto, porque as pessoas de perto, elas me inspiram. Então, a minha amiga Carla Pepe, que é a minha parceira de roda de conversa, é uma pessoa que eu amo, é uma mulher incrível, que tem um corpo político, ela se coloca, ela é uma mulher que fala, ela é muito inspiradora. A Mel Renault, que é a minha mentora, uma mulher profundamente inspiradora, séria. Né? Literatura para ela é coisa séria. É aquela pessoa assim que um café a gente aprende 1000 coisas. Amo. E as minhas amigas do coletivo, né? Eu não posso dizer, porque assim, todas elas são inspiradoras, cada uma na sua proporção, né? A medida do que dá, mas todas elas me inspiram. Só de ver aquele grupo cheio de mulheres, felizes, escrevendo, acreditando, sonhando, realizando. Isso é profundamente inspirador. Isso é muito legal, né? Mulher puxando mulher. Mas é legal você ter alguém com quem dividir. Né? O que você ainda sonha realizar na sua trajetória? Já te falei que os sonhos não envelhecem, sou uma pessoa que sonha. Então, assim, eu quero continuar escrevendo. Né? Eu não vou dizer para você que é sem pretensão, porque assim, eu escrevo porque eu gosto, porque eu quero escrever, mas a gente também tem sonhos, né? Eu tenho vontade de ganhar um prêmio, por que não? Sim. Eu quero ganhar um prêmio, quero ganhar um jabuti, um oceano, um leio, eu quero ganhar, sei lá, vários prêmios. Brincando, mas assim, eu quero, eu tenho vontade, sabe? E não é só porque assim, nossa, agora eu sou escritora de verdade, ganhei um prêmio, não é isso, não. É para dar visibilidade, porque a gente precisa. Infelizmente, a gente vive num país, não sei se é um problema só do Brasil, que você só tem uma visibilidade se acontece uma coisa. Você tá lá escrevendo, se matando lá, não sei o quê. Aí você é indicada para um negócio, seu livro vende igual não sei o quê. Gente, eu quero. Entendeu? Eu quero. Né? Eu vou contar, mas não vou dizer o nome não, mas tem uma pessoa que ganhou o Jabuti, nem vou dizer o ano para vocês não saberem quem é. Ela vendeu, assim, pouquinhos livros. Livro bonito e tal. E aí, quando ela foi indicada para o Jabuti, a editora não estava dando conta de fazer. Solicitação. Então, assim, cara, precisa desse carimbo, dessa chancela, palavra melhor, para você ser reconhecido, gatilho. Sabe? Não era para precisar, né? Então, sim, eu quero ganhar, eu quero que as minhas amigas ganhem, porque a gente precisa botar para frente. Que mensagem final você gostaria que ecoasse na mente de quem, né, vai escutar, vai ouvir nossa conversa? Gente, assim, acho que a mensagem eu vou usar o texto da Lígia Fagundes Teras. Me leia enquanto eu estou quente. Quero que ninguém me leia depois que eu estiver morta. Aí meu livro fica famoso. Não, lê agora, compartilha comigo. Compra meu livro e fala: Flávia, que legal o seu livro. Tira foto, bota no Instagram. Porque as pessoas têm uma coisa assim de só fazer isso com gente famosa.
não faz com seus pares. Então, assim, leia, compartilha. Se não gostar, fala também, ai, Flávia, assim, legal, mas não rolou comigo. Tá tudo bem, porque a gente precisa também aprender, né, a ouvir essas coisas. Mas nos leia agora, nos elogie agora. Não me deixa morrer para ler meus livros, não me falar bem de mim, fala agora. Então, gente, a ideia é, entre em contato, Sim. compre, vá no vírgula. Vá no vírgula, gente, vírgula, olha aqui, café maravilhoso, tudo Café maravilhoso, maravilhoso. vai tirar foto com a autora, vai ser incrível, vai ter sarau, vai ser incrível. E esses momentos são muito bacanas. Quem nunca participou, nossa, você sai leve, né? Porque você ri, você conversa, você come comida boa, né? Tudo maravilhoso, gente, maravilhoso. Né? Vai lá tirar foto, compra, né? Prestigia a autora, a autora vai tirar foto, vai fazer um registro. Vai fazer dedicatória, vai ser tudo perfeito. Isso é muito legal, muito legal. Bom, Flavinha, antes da gente ir pro final mesmo, eu não posso deixar de falar da TK Grill Eventos, que é a que patrocina, né, o nosso trabalho, né, porque não é assim, não cai do céu, a gente tem que correr atrás. Então, TK Grill Eventos, sua opção ideal aí de eventos. Lembre-se que dezembro está chegando, as festas de empresas estão chegando. Entre em contato, eles vão fazer um orçamento para você, muito bacana, comida boa, para que você se divirta nesse final de ano aí. Então, se prepare, se planeje, com certeza você não vai se arrepender quando você entrar em contato e realmente fechar com eles. Tá ok, gente? Ó, TK Grill, hein? Botei uma foto aqui, né, do lançamento da Flávia. A Tempestade Me Tirou para Dançar. Ela já deu aí um comentário, né, frases falando da história do livro. Instagram novamente da Flavinha, Flávia Joss 2 _. Gente, mais uma vez, o lançamento vai ser no vírgula. Isso. Às 18 horas. Dá uma passada lá. Dia 6 de setembro. 6 de setembro. Né? E leitura, sempre eu falo, a leitura transforma. Né? Você vai se envolvendo com os personagens, com as personagens da história. Você fala assim, nossa, eu quero... E é empolgante. E fora que a leitura te ajuda a parte crítica, né? Tudo, né? Tudo. Nossa, várias histórias aqui, né, Flavinha? Rapidamente aqui, ó. Eu tenho... Histórias e Memórias. No link da minha bio tem, ó, Histórias e Memórias. Você pode adquirir no link da bio, direto na editora ou na Amazon, ele também está disponível. Esse aqui só no site da editora e na Amazon, mas tem o link lá na minha bio, tá? Site da editora e na Amazon. Esse aqui eu não tenho mais, esse aqui esgotou. Esse aqui também no site da editora, lá no link da minha bio, tá disponível. Esses dois aqui, diretamente comigo, ainda tem poucos exemplares, tá? Então, quem quiser, é só me chamar lá no direct. E a cereja do bolo. Se quem é de fora quiser comprar na pré-venda até amanhã, lá no site da editora Patuá. E quem é daqui, aparece no vírgula e compra o seu. Bom, como Mentes Preparadas, Mundo Transformados é aí o slogan da K2. Então sigam a K2 também, porque ela vem promovendo aí uma série de encontros, que são encontros maravilhosos para você aprender, para você refletir a sua vida, né? Sua vida pessoal, sua vida profissional. Faça as conexões com os convidados, que eu acho que isso é fundamental, né? E você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai criando robustez para encarar a vida. É isso. Não é isso? Flávia, eu te agradeço muito pela disponibilidade, sei que sua vida é muito agitada, com né, a ideia do tempo que passa muito rápido. Eu sei que você é uma pessoa muito com vários compromissos. Te agradeço muito, que agradeço. muito. Estarei, se Deus quiser, também no vírgula, para a gente poder participar da sua alegria. É importante isso, é importante. Né? E deixo aí à vontade. Gente, primeiro te agradeço, né? Foi maravilhoso, um papo delicioso, muito obrigada, né? Eu amo falar de literatura e cada vez que eu tenho essa oportunidade, eu faço assim com a maior alegria, com o maior amor.
E me sigam lá nas redes, sigam a K2. K2. E é isso. Obrigada. Obrigada. Tá? Até mais.